Irmãos, parece até demagogia, mas não é. Mas eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus, algumas pessoas dizem isso, né, para mim, que eu tenho uma fama de que eu sou durão, louvado seja Deus. Mas eu não sou durão nada, louvado seja Deus. Eu só sou uma pessoa que eu não me entrego e não me curvo diante das adversidades e busco também, aleluia, caminhar de maneira correta. E eu gosto muito de fazer parte da vida das pessoas que eu amo, amém? E colaborar com a vida delas de alguma maneira. E quando eu ouço a Cristina falar, né, sobre essa questão de que tem gente que é formiga, louvado seja Deus, eu adorei essa criatividade. Tem gente que é formiga, tem gente que é vagalume. Eu não lembro em que ano exatamente eu conheci a Cristina. Não sei se foi em 95, mas tem muitos anos, eu não lembro. Eu só lembro que uma das primeiras vezes que eu vi a pastora Cristina foi numa Assembleia de Deus, ali em Marechal Hermes, que o Eduardo, ele até é falecido hoje, Eduardo, de Padre Miguel, ele dirigia um círculo de oração, trabalho, algum furdunço gospel. E eu era um jovenzinho, meu irmão. Louvado seja Deus, magro, cabeçudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não falei cabeçudo, eu falei só mais. Não, mas eu sou resolvido. Deus me deu essa cabeça de Paraíba para me marcar, deve ser isso. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu lembro que eu conheci, eu tenho essa memória. E eu lembro que a Cristina recebeu a oportunidade, a gente não se conhecia, a Cristina recebeu a oportunidade e duas coisas me marcaram. Irmãos, isso não é demagogia, é verdade. Primeiro que a Cristina, a roupa dela, a Cristina realmente era vagalume, literalmente. Glória ao nome do Senhor, Cristina com uma baita de uma bota. Meu irmão, naquela época, a Assembleia de Deus era muito fechada, né? Glória ao nome do Senhor. Cristina, mas parecia uma Xuxa gospel. Cristina com baita de um botão, meu irmão. E não tinha como esquecer aquela exuberância da Cristina. Mas uma coisa também não dava para ser esquecida, que a Cristina era uma profeta. Poderosa na presença do Senhor. E eu lembro que antes da gente ter essa intimidade, essa amizade toda, eu sempre fazia a menção da Cristina, aquela profeta, aleluia, e Cristina que andava como uma árvore de Natal. Não era uma crítica, era um elogio. E é muito interessante a Cristina trazer luz a isso e apresentar isso como uma identidade. Hoje a gente vê, aleluia, a ascensão da rede social. Então as pessoas que dominam um pouco saber sobre o humano, o psicólogo, o psiquiatra, aquele que, aleluia, estuda comportamento. E a gente vê na rede social isso mais esclarecido, né? As pessoas falando de identidade, falando de essência, falando que cada pessoa tem uma maneira de ver a vida, de levar a vida e de se apresentar na vida. Porque a gente, diante da ignorância, quando a gente se depara com aquilo que é estranho para a gente, aleluia, quando a gente se depara com aquilo que é estranho para a gente começa a rotular aquela pessoa não presta, aquela pessoa ali é muito presença, aquela pessoa ali é muito exibida. Durante muitos anos, aleluia, eu sofri por alguns rótulos que eu recebi. Ele é o grosseiro, ele é o problemático, ele é o fresco, ele é o metido. Mas quando você, meu irmão, se conhece, você descobre que a esquisitice está no outro e não em você. É verdade. Meu irmão, ela se sentia bem com a bota dela. De repente a Maria das Condonga criticava porque não teria a coragem de colocar a bota que ela queria. Ali que ela botava, meu irmão. Então na realidade a esquisitice está no outro, porque ela estava de bem com ela mesma. Amém? E hoje essa mulher de Deus está aí, aleluia,
exaltando ao Senhor por mais um ano na sua trajetória ministerial. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Vamos lá, aleluia, abre a sua Bíblia. Irmãos, eu estou assim. Eu estou assim, meu irmão, agora. Glória a Deus, eu estava orando em espírito. Glória a Deus. O Filhote até falou ali, depois que a pastora falou, vai ser difícil o senhor pregar. Mas eu estou aqui, meu Deus, 8 semanas. Bendito seja Deus de campanha com esse tema. Que nem lá na igreja, né? 7 semanas com o tema. E quando o pregador fala, é difícil pregar nesse tema na última semana. É 11º. Jesus, ficou mais difícil. 13º. Aleluia, então é mais difícil. E quando o pregador lá fala, puxa, é difícil pregar num tema que já foi tão trabalhado e é um desafio. Mas vamos tentar falar aqui de algo que o Espírito pulsou no meu coração. Eu vou falar muita coisa que você já ouviu, mas eu acredito que tem uma cereja que o varão preparou. Aquela cozinheira de excelência, minha esposa cozinha muito bem, e aquela cozinheira de excelência, ela tem aquele tempero enigmático que ela não conta para ninguém. Já provei também uma comida que a Cristina fez, céu puro, um churrasco também profético, que a gente foi lá na casa dela, uma janta com camarão, meu Deus, o que é aquilo? Aguarde, vai voltar. E toda cozinheira, ela tem, aleluia, os seus segredos. Então vamos crer, meu irmão, que tem um segredo aqui que o varão vai revelar. 2 de Reis, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 14, que é o texto da campanha, que diz: e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Irmãos, rapidamente eu quero fazer você entender que a vida de Eliseu tem tudo a ver com o que eu acabei de falar como uma introdução dessa temática. Eliseu é alguém que nos inspira demasiadamente, porque Eliseu caminhou com Elias aproximadamente 20 anos, 22 anos, e Eliseu decidiu caminhar com Elias pautado numa mobilização profética. Elias passou por ele, tocou em Eliseu com o seu manto, e ele foi atraído pelo Espírito a largar tudo para caminhar com Elias. Mas antes que Eliseu caminhasse com Elias, Deus já havia liberado uma palavra para Elias, que o seu ministério seria findado e o Senhor levantaria ele para ungir um sucessor, e esse homem se chamava Eliseu. Diz a Bíblia que Eliseu caminhou com Elias durante muitos anos, e eu tenho certeza que essa caminhada nem sempre foi amistosa, nem sempre foi uma caminhada muito legal, porque quando a Bíblia faz menção de Elias, a Bíblia apresenta Elias como o tisbita, e quando a gente analisa o perfil da personalidade de Elias, o que a gente consegue mensurar? Que Elias era um cara que caminhava sozinho, como João Batista, e João Batista era alguém que tinha as suas peculiaridades, ele tinha as suas esquisitices, e quando nós olhamos a mensagem de João Batista, nós percebemos uma dureza. E Elias também era alguém que tinha uma personalidade forte. Então provavelmente o relacionamento deles não era amistoso a todo tempo, um relacionamento legal. Provavelmente em alguns momentos
surgiu a crise, surgiu o debate, surgiu o conflito, surgiu a confusão, mas Eliseu estava debaixo de uma palavra. Elias é o homem que Deus levantou para me abençoar. E sendo Elias o homem que Deus levantou para me abençoar, eu vou permanecer dentro dessa conexão. Quando estava bem no final de Elias ser tomado pelo Senhor, Elias faz uma pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Vamos humanizar essa mensagem. É como se Elias olhasse para Eliseu e pensasse assim: Eliseu me aturou ao longo de todos esses anos, e eu não posso agora, no final da vida, não honrar esse homem. Eu preciso fazer alguma coisa por esse homem. Bota uma coisa na tua cabeça: quando você honra alguém, você encontra graça nos olhos dessa pessoa. Se Elias era um cara temperamental e difícil diante da passividade de Eliseu, ele percebeu: eu preciso honrar esse camarada. Sabe por quê? Existem pessoas que elas não consigam chegar no final da sua trajetória porque os conflitos quebram relacionamentos. As lutas da vida fazem com que muitas pessoas decidam se desviar do Evangelho, e quando você se desvia, você volta para o final da fila. Irmãos, eu recebi uma palavra segunda-feira passada de uma sentença na justiça, de um processo na justiça que a gente perdeu. Está aqui, aleluia, minha esposa também, que é advogada. A gente perdeu esse processo, e esse processo é um processo muito antigo, meu irmão, e a gente tinha ganhado esse processo. Tem uma reviravolta no manto, aleluia. O advogado que estava no processo pulou fora do processo, deixou a gente na mão. Quando a gente descobriu, meu irmão, aleluia, a sentença já havia sido dada. Enfim, meu irmão, a gente tem 30 dias para sair de onde a gente mora, e é uma causa injusta, pautada em muitas mentiras. E Eliane está correndo atrás de um outro advogado para cuidar dessa causa, porque não é a especialidade dela essa área. Ela conseguiu um amigo dela pessoal que é filho de uma ovelha, de uma base nossa, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo dias. Então hoje, se bobear, eu tenho 23 dias ou 21 dias, Eliane, mais ou menos assim, amém? Porque começou a contar a partir de segunda-feira, então já se passaram 7 dias, 8, né? Alguma coisa assim. Então eu tenho 22 dias para desocupar, louvado seja Deus, a minha casa. 26 dias. E é um prejuízo muito grande, porque não é só a casa, tem coisas construídas no quintal e etc. E quando eu recebi essa palavra, entrei em contato com a Eliane, eu fiquei desesperado, desestruturado, louvado seja Deus. Mas na terça-feira que a Cristina pregou lá, eu estava assim, meu irmão, num bagaço, mas um bagaço, mas eu estava lá posicionado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que Deus falou? Não, eu emiti um decreto. Senhor, a palavra é tua, e se tu fizer diferente, eu não vou, aleluia, aloprar, porque eu sei que eu tenho crido. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Se eu sou homem de Deus, fogo do céu vai descer, e o Senhor não vai deixar, aleluia, a gente sair dessa situação envergonhado, porque sabe que a gente está com a verdade e eles estão com a mentira. Eu vou debaixo dessa palavra, aleluia. Mas pastor, o Senhor não está tenso, meu irmão. Eu estou preocupado,
mas eu não fiz aliança com o problema. Eu fiz aliança com o Senhor. E se eu fiz aliança com o Senhor, é Deus que vai mudar a sentença. É Deus que vai quebrar a magia negra. E eu sei, meu irmão, não é porque, aleluia, eu não sou menino. Eu sei que tem feitiço, tem obra contrária, porque uma das mulheres que fez parte desse processo, lá quando a gente ganhou, não sei se foi em 2009, aleluia, uma mulher que é macumbeira, e ela mora lá na rua, glória a Deus, aonde ela me encontra, muito raramente a gente se encontra, mas aonde ela me encontra, ela fica me peitando, meu irmão, porque já viu aquele pessoa que fica te peitando? Querendo assim, que você arrume confusão com ela para vir para cima de você. Não que eu tenho medo dela não, meu irmão. Mas eu já percebi que aquela situação, ela é capeta. Eu estava no mercado um dia distraído. Aí quando eu olho assim, a mulher está me encarando que nem um general. E lá atrás, quando a gente ganhou esse processo, essa mulher falou para mim assim: eu não vou com a tua cara. E você é muito marrento. Eu vou acabar com você. Só que essa marra, meu irmão, é uma autoridade do Espírito. E eu falei: Senhor, essa guerra não é minha, é sua. E o interessante é que o rapaz que está cuidando do processo está fazendo uma avaliação no processo, tem mais de 200 páginas. Eu e a Helena, a gente estava até conversando ontem. Aleluia. Ele falou para ele assim: Eliane, minha amiga, tem alguma coisa espiritual nesse processo, porque eu estou lendo esse processo, que peso espiritual que eu estou sentindo. Aleluia! E o que eu estou fazendo, meu irmão? Cumprindo o advogado de oração. Meu irmão, que eu sei que essa guerra não é nossa, é do Senhor. E Eliseu pede para Elias: eu quero porção dobrada, ou seja, eu reconheço a tua paternidade sobre a minha vida, e eu quero o que o filho primogênito tem direito. Aleluia! Muitas pessoas provavelmente tinham passado pela vida de Elias, mas Eliseu não era uma das muitas pessoas que havia passado pela vida de Elias. Eliseu era aquele que Deus marcou um encontro com eles, e havia um manto de paternidade sobre a vida de Elias, e Eliseu entendia o seu lugar, e Deuteronômio dizia que o filho mais velho, ele tinha direito de receber a porção dobrada, 2 vezes mais a herança que qualquer outro filho havia recebido. E Elias bateu numa tecla. É uma história que você conhece muito bem, né? Aleluia! E Elias bateu numa tecla: você vai receber, se você me ver quando você for tomado. Então, mais uma vez, Elias bate na tecla: o tempo não pode fazer com que seja operado na tua vida o desgaste. O tempo não pode te desgastar. E outra coisa, você precisa ter foco, porque à medida que o tempo passa, nós tendemos a perder o equilíbrio de manter a visão focada numa mesma direção. O tempo passa e outras coisas nos atraem, nos seduzem, e a gente começa a olhar e perceber que tem coisas boas ali, boas aqui, boas acolá. O tempo passou e a gente tende a olhar para outras direções, mas Deus falou para Elias, e Elias disse para Eliseu: você só vai receber se você permanecer olhando numa mesma direção. Você só vai receber se você vencer o tempo e continuar focado. À medida que o tempo passa, à
Deus me disse: tu tem que ficar olhando para mim. Eu fico imaginando Eliseu na carne. Meu Deus, que perturbação. A gente almoça junto, a gente vai para os mesmos lugares juntos, a gente viaja junto, e eu ainda tenho que ficar olhando para você. Era um propósito, meu irmão. E Eliseu entendeu. Pega a visão e entenda o propósito de Deus na sua vida. Há muitos anos atrás, um pastor saiu da minha vida. Há muitos anos atrás, um pastor saiu da minha vida. E todo mundo encontrava esse pastor, e eu tinha uma mágoa muito grande desse pastor. Pega o mistério, meu irmão. Se Deus me lembrou essa história de 1500, Deus quer falar com alguém aqui. Aleluia! E eu tinha uma mágoa no meu coração desse pastor, porque esse pastor ele me envergonhou em público. E não foi uma vergonhazinha boba não, hein? Ele me chamou de ladrão, louvado seja Deus, sem ser para baixo. Eliane sabe disso. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, eu tinha uma mágoa desse pastor, mas o tempo fez a mágoa ser apaziguada. Mas eu não esqueci. Todo mundo encontrava esse pastor, e eu nunca encontrava ele. E esse pastor, eu ia no jeito já dorme no Senhor, e vi o pastor no ônibus, encontrei o pastor em Bangu, encontrei o pastor no Brejo Y. Meu irmão, eu não encontrava ele nunca. E eu passei por um problema lá na igreja, no ano de 2005, final de 2004 para 2005. E Deus falou para mim assim: agora é a hora de você procurar ele. Procura ele. Meu Deus. E eu liguei para ele: pastor, eu queria falar com o senhor. Ele: quem? O Henrique de senador Camará. Eu fui um pouco com medo, né? Até porque ele era um baixinho bravo. Louvado seja Deus, que o pessoal acha que eu sou bravo. Eu sou pinto. Bendito seja Deus. Ele era bravo, eu fui com medo. Porque eu pensei assim: cara, a gente está tantos anos. Eliane foi ovelha dele também. A gente ficou tantos anos sem se ver. Meu Deus, ele vai me arrebentar. Mas eu já fui com o meu espírito preparado. Porque se Deus mandou, eu ia te vir. Aleluia! Meu irmão, quando eu cheguei lá, não teve coça nenhuma. Teve uma restauração de aliança. Mas eu fui desarmado, blindado, mas desarmado. Ele aprontou comigo, mas eu também decepcionei ele. Pedi perdão, Eu vou te explicar onde eu quero chegar. E quando eu cheguei na igreja dele, ele já não tinha mais aquele vigor que um dia ele tinha. Louvado seja o Senhor. E o meu coração se abriu. Foi como se Deus colocasse no meu coração assim: eu quero que você cuide dele, ajude ele. Aí eu falei assim: Deus, mas o pastor não tem essa visão de cobertura espiritual, de aliança, assembleando do pé roxo. Nada contra a assembleia, meu irmão. Aleluia. E ele não vai aceitar isso nunca. E eu falei assim: pastor, eu estou aqui aberto para ajudar o Senhor no que o Senhor precisar. E ele: pô, toda ajuda é bem-vinda, mas aquela coisa assim, muito formal. Levamos o ministério de louvor lá da igreja, o pessoal lá da igreja foi uma época lá, aleluia. E eu tentando me aproximar dele, aleluia. Mas ele não estava aberto para aquela aproximação. Até que eu tive um sonho que eu recebia uma notícia que ele ficava muito doente. Foi no sonho. Eu tive um sonho que ele ficava muito doente. E no sonho um anjo se apresentava para mim e dizia para mim assim: você vai ter que cuidar dele. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu procurei ele algumas vezes, mas ele não se abriu para receber minha ajuda. Henrique, você está se sentindo gostosão de Copacabana? O que você poderia fazer por ele? Meu irmão, eu acho que não poderia fazer muito, mas eu ia ajudar nos cultos, ia colaborar de alguma maneira, ia lá dar um estudo se ele quisesse. E ele fez uma cirurgia, ele tinha um problema de diabetes, ele fez uma cirurgia para melhorar a visão dele, e a cirurgia deu errado, e ao invés da visão dele ser recuperada, ele ficou cego nas duas visões. E eu tentei 1, 2, 3, vi que ele não estava aberto, e eu acabei seguindo a minha vida. E depois passaram-se alguns meses, ou talvez uns 2, 3 anos, eu não sou muito bom de data, me veio a notícia de que ele havia falecido. Pastor, que história triste. Deus coloca pessoas na nossa vida para ser bênção na nossa vida.
Mas se a gente não souber aproveitar a oportunidade, a gente morre e não desfruta do que Deus tem para a nossa vida. Deus colocou Elias na vida de Eliseu. Mas Eliseu, diferente desse pastor que eu tenho certeza que dorme no Senhor, ele não soube aproveitar a oportunidade. E Deus está dizendo: eu estou te dando oportunidade nessa casa profética, eu estou te dando oportunidade nesse relacionamento, eu estou te dando oportunidade nesse emprego que você trabalha, eu estou te dando oportunidade até nessa moeda que você está passando, porque na vida de crente, meu irmão, processo não é para matar, processo é para nos fazer crescer, para a gente ter testemunho, para contar e para inspirar outras pessoas, porque tem muita gente que diz que legado é fazer discípulos apenas. Legado, meu irmão, é você fazer uma história e essa história impactar outras gerações. Tem muita gente que diz: não, Eliseu não foi um grande homem porque Eliseu não fez discípulo, mas ele deixou legado. Quantos séculos já se passaram? Quantas décadas já se passaram? E de quem a gente está falando aqui? Eliseu. Deus está te levantando para deixar um legado. Deus está te levantando para que você deixe um legado. E deixa eu correr. Eliseu recebe a bênção. Aleluia. Que é o manto de Elias. Meu Deus, está muito forte. E Eliseu diz: meu pai, carros de Israel. E Eliseu nunca mais viu Elias. Mas Eliseu tinha algo de concreto nas mãos. Ele tinha um manto, a capa de Elias. E diante daquela separação, que era a dor da perda, mas Eliseu tinha impregnado na vida dele tudo que ele aprendeu com Elias. Ele tinha impregnado na vida dele, era como essência, um perfume forte. E Eliseu declara uma palavra com o manto de Elias nas mãos: onde está o Deus de Elias? Ou seja, eu aprendi muito com esse homem, vi esse homem realizando muitos milagres, mas eu sempre na sombra desse grande homem. Mas agora esse grande homem foi elevado aos céus, e eu quero ver a glória que esse homem chamado Elias experimentou. Então quando Eliseu diz: onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo: Senhor, que as tuas promessas se cumpram na minha vida. O tempo não me matou, o tempo não me tirou do propósito, o tempo não me afastou das pessoas que tu trouxe até mim, o tempo não me afastou das lutas. Eu perseverei. Como a Cristina disse, 30 e poucos anos de caminhada, o tempo não me separou do altar. Deus de Elias, manifesta em mim o que tu tens a fazer através de mim. Manifesta em mim o que tu tens a fazer através de mim. E imediatamente Eliseu, tomado por uma coragem, rasga o manto. E quando ele rasga o manto, ele toca, ele joga o manto no Rio Jordão. E o primeiro milagre acontece, porque o Rio Jordão se abriu. Toma posse do primeiro milagre, do primeiro milagre. Oh,
Jordão se abre, ele passa para o outro lado. Quando Deus opera um milagre, não é para você permanecer no mesmo lugar. Quando Deus opera um milagre, o caminho se abre e você entra num novo nível. Você entra num novo patamar. Você entra numa nova estação. Você entra numa nova experiência. Você permanece na visão, mas você sobe de nível. Pastor, só me vem lágrimas nos olhos. Pastor, só me vem preocupação no coração. Pastor, só me vem medo. Mas hoje Deus te convoca a não se deixar vencer pelo luto, pelas lágrimas, pelo medo, porque o Deus de Elias está na nossa vida. O Deus de Elias está na nossa casa. Quando Eliseu chega do outro lado era Jericó. Olha aí o envio. Quando Eliseu chega em Jericó, imediatamente alguns homens se aproximam de Eliseu e dizem: Eliseu, tu é profeta, né? E eu quero dizer para você, Eliseu, que as águas que existem aqui em Jericó são volumosas, são caudalosas. Aqui tem muitas fontes, aqui tem muita água. Água em abundância, só tem um porém: estas águas não servem para bebida, elas são amargas, porque Jericó está debaixo de uma maldição. Essas águas são amargas, porque Jericó está debaixo de uma maldição, meu irmão. O que diz Jeremias 17? Se eu não estiver equivocado, que diante das águas, as proximidades dos ribeiros, nascem as grandes árvores e as inúmeras plantações. Jericó tinha água em abundância, mas nada ali vingava. Nada ali vingava. Já viu aquele tipo de pessoa, meu irmão? Aleluia! Mas ele tem tanto talento e não rompe. Ela tem tantas habilidades e não rompe. Ele tem tantas promessas e não rompe. Meu irmão, tem um tempo de espera. Tem um tempo, aleluia, de honra. E tem um tempo da sucessão. Quando Jeremias, eu já estou fechando. Quando Jeremias profetizava o juízo, via os falsos profetas e diziam: não é bem assim não. Quando Jeremias profetizava o juízo, vinham os falsos profetas e diziam: não é bem assim não, Jeremias está exagerando. Sempre vai haver um falso profeta com um conselho maneiro que massageia o nosso ego para fazer a gente pensar: eu não preciso passar por isso, eu vou alongar. Aleluia, para vaidade minha. Mas, irmãos, quantas pessoas tentaram me matar no início da minha caminhada? Matar, meu irmão, fazendo com que eu trilhasse um outro caminho. Meu coração sempre foi apaixonado pela presença do Senhor. Eu sempre desejei trabalhar e me envolver na obra, mas o que tinha de gente falando: você é bobo, você é um menino que gosta de estudo, para que não gosta de igreja? Você é melhor fora do altar. E você tem que ouvir aquelas coisas todas. Às vezes dá uma de que não está mexido, mas está mexido. Prossiga, insista, persista, porque se você é do altar, é no altar que Deus vai te honrar. Eliseu pegou um prato novo, colocou sal naquele prato e ele jogou sal naquela terra e ele emitiu um decreto: toda maldição que existe em
Jericó, eu quebro nesse dia toda maldição que existe em Jericó, eu quebro nesse dia. Mas tem um detalhe: tem gente, meu filho, tem gente, evangelista, né, que teve oportunidade, missionário, presbítero, né? Tem gente que é barácia, que só porque tem o talento, tem o chamado, acha que emitir decretos é uma coisa fácil. Tentaram reedificar Jericó fora da direção, e todo mundo que tentou anular o decreto que Deus havia liberado sobre Jericó morreu. Deus falou: quem tentar reerguer Jericó será amaldiçoado. Só que Eliseu estava debaixo de uma direção e ele discerniu em Deus: agora é tempo que Deus me autoriza a emitir o decreto. E ele emitiu o decreto e a maldição foi quebrada. Que este tempo chegue na minha vida, que esse tempo chegue na sua vida, e que esse decreto de maldição, de portas fechadas, de derrota, está anulando essa maldição. Essa maldição, meu irmão, de repente é uma palavra que alguém emitiu e pesou, te aprisionou, te amarrou. E quando você se olha no espelho, você não se vê, você vê a palavra, você não presta, você não vai dar para nada, você vai falir. Mas hoje Deus está mudando o cenário. Deus está mudando o cenário. Deus está mudando o cenário de Jericó, meu irmão. Jericó é tua casa, Jericó é teu negócio, Jericó é essa faculdade amarrada que você não rompe. Jericó é esse projeto que vai pra frente, retrocede, vai pra frente, retrocede. Deus vai te dar estratégia. Meu irmão, de onde veio essa ideia de Eliseu pegar sal e jogar na terra? Ele aprendeu com Elias, meu irmão, na Arábia, porque a escola dele foi Elias. E aquele sal era o Senhor trazendo justiça na terra. Eu quero profetizar aqui no reino do Espírito que hoje, meu irmão, uma espada desceu, ficou na terra, e Deus está trazendo justiça, e um varão está derrubando os 185 mil demônios que se levantaram, demônios que se levantaram, demônios que se levantaram, demônios que se levantaram. E para fechar, Eliseu pontando na terra dos viventes, na Arábia. Meu irmão, você pode estar pontando, mas sempre vai ter alguém para zombar e para dizer: tu não é isso tudo. Você pode estar fluindo e sempre vai ter alguém, porque uma coisa é uma palavra de aconselhamento e outra coisa é uma palavra para te derrubar. Quem te derruba, meu irmão, é quem não te ama, é quem te inveja. Porque quem te ama te exorta. Agora quem te derruba é quem te inveja. Eliseu ali em Jericó, bombando na terra
dos viventes. E de repente veio os garotos, os meninos, uma galerinha, dizendo: Eliseu, tu é careca! Eliseu, tu é careca! Eliseu, tu é careca! Eliseu, tu é careca! Pastor, a história não deixa claro se Elias era calvo, se Eliseu era calvo. Mas alguns comentários, alguns estudiosos entendem que aqueles rapazes que chamaram Eliseu de careca não tinha essa questão da característica física. Não era uma questão de depreciar uma aparência física de Eliseu. Na realidade, Eliseu estava bombando em Jericó. E aqueles rapazes estavam tentando colocar Eliseu para baixo. Oh, meu irmão, aqueles rapazes estavam tentando colocar Eliseu para baixo. Então aquela palavra careca é: você não é profeta. Aquela palavra careca é: você não é bem-vindo em Jericó. Deus não é com você. Mas Eliseu estava debaixo de uma palavra. E quando você está debaixo de uma palavra, é como diz meu irmão, não tem como esconder uma cidade edificada. Não tem como colocar uma candeia debaixo da cama, porque até debaixo da cama ela vai reluzir. Meu irmão, quando você está debaixo de uma mesa, o diabo vai tentar te ofuscar, te apagar, te destruir, mas você vai emitir decretos e Deus vai honrar a palavra que sai da sua boca. Porque Eliseu diz: eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Que o juízo venha sobre a vida de vocês. E diz a Bíblia que apareceu umas ursas do meio do mato e destruiu aqueles meninos. Pastor, que desgraça! Não é esse tom que eu quero dar para essa história. Eu quero focar na autoridade e no respaldo que havia sobre a vida de Eliseu. Eliseu estava debaixo de um respaldo. E é uma coisa que eu tenho falado: Senhor, tu prova a tua massa, tu faz a gente perder para ganhar coisas maiores, mas eu estou debaixo de um respaldo. Quem me levará? E se coloca de pé. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está aqui nessa casa profética. O Deus de Elias está nos seus negócios. O Deus de Elias está nesse teste do tempo. Meu Deus, parece que eu me aproximo, daqui a pouco eu me vejo distante da promessa. Eu me aproximo e tem hora que eu me sinto distante da promessa. Arábia, como nada. Meu irmão, foca no final. Foca no final. Porque desses limões, meu irmão, você vai fazer uma limonada. Desses limões, você vai fazer uma limonada. Eu estava falando esses dias, meu Deus. Será que esse processo, diante de tantas adversidades que a gente passa, é um livro novo que tu quer que eu escreva? Porque a sua vida não é por acaso. Você vive por
propósitos. Não se perca pelo meio do caminho. Eliseu tem história para contar. E a história de Eliseu é tão poderosa. Por isso que eu disse, Magno, que Eliseu deixou um legado. Porque Eliseu morreu. Passaram muitos anos após a morte de Eliseu. Estavam lá os seus ossos na sua cova. E um soldado foi ferido de morte e morreu. E onde aquele cara caiu? Na cova, aonde estavam os ossos de Eliseu. E aquele homem que estava morto reviveu. Isso é legado. Você vai, mas a história continua. Houve em Vila Grande uma mulher chamada Cristina. Deus fez isso através dela. Deus fez isso através dela. Deus fez isso através do Henrique. Deus fez isso através do Rafael. Deus fez isso através da Helena. Mas pastor, eu vou estar aqui para ver essa glória toda. Meu Deus, aleluia. Importa que você diminua e que ele cresça. João, os discípulos de Jesus estão batizando mais pessoas que você. Tu não tem ciúmado não, João? Porque foi só esse camarada chegado, chamado Jesus, chegar, que ele virou um popstar e você virou um coadjuvante. Eu sou amigo do noivo. Glória. Quem tem a noiva é o noivo. Eu vim para abrir o caminho. E o importante é ele cresça e eu diminua. Sabe o que significa? Eu sei o meu lugar. O que é meu e ninguém vai tirar de mim. E o que é do outro é do outro. Porque Deus tem uma obra na vida de cada pessoa. Agora, estamos aqui tão sedentos de ti. para eu fazer uma revelação, que você seja incendiado novamente. Você sempre estiu. Retorne para o caminho. Você escureceu. Seja como Caleb. Receba de novo. Incendeia o Senhor. Que você saia daqui hoje acreditando que o Deus de Elias não te abandonou. O Deus de Elias as costas para você. O Deus de Elias é o Deus hoje, eternamente, na glória de geração em geração. Esse Deus te damos glória. Teu poder, pra sempre amém. Te damos glória. entrega o louvor, Te damos entrega a sua alegria. Coloque diante do altar sua preocupação. O que você pode fazer? Chama o nome da raça. Você não é o que desiste. Você não é o que desiste. Te damos glória. Você pode orar. sempre amém.
mas tu é verdadeiro. Eliseu nos inspira, porque ele teve paciência, ele teve propósito e ele se manteve focado. O tempo da espera não matou a sua esperança, mas ele foi renovado a cada dia e ele chegou no tempo do seu propósito. Senhor, que hoje seja esse tempo na área específica de cada causa, de cada luta, de cada queixa, de cada dor, de cada abandono, de cada processo. Na área minha Arácia, como Jericó, tinha tudo para dar certo, mas ela estava parada, porque ela estava debaixo de um decreto de maldição. Mas Eliseu, como muitos diziam, ele tem o Espírito de Deus. Não é o Espírito, era a glória de Deus que ele recebeu, porque ele honrou a sua liderança e a promessa que tu tinha na vida dele. Ele esperou, Senhor, como Jericó mudou e se tornou uma cidade poderosa. Em nome de Jesus Cristo, que este ministério, que estas pessoas que aqui vieram experimentem desse tempo de honra, desse tempo de resposta e desse tempo de portas que estão se abrindo em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com suas palmas, pastora. Aplauda com vontade. E alimento. Escute, igreja. Muitos já fazem isso, mas grave, leve para o resto dos seus dias. Saiba receber um profeta na qualidade de profeta. 60 minutos, só um segundo. Haverá a apresentação das meninas para a gente dar bem.